tutorial que eu tenho hoje para vos apresentar, vamos abordar aqui dois pequenos tubos nos quais eu quero fazer um pequeno corte com 30 graus de inclinação. E vamos ver três métodos completamente distintos para atingir esse objetivo. Eu tenho aqui, portanto, os dois tubos. Num dos casos, este tubo é um grupo, portanto ele aparece aqui como Solid Group, e no outro tratam-se de entidades que ainda não foram agrupadas, portanto ainda estamos a falar de arestas e superfícies. Ora bem, como é que eu agora vou fazer com que, portanto, este tubo, que é a primeira situação, seja cortado então com uma inclinação de 30 graus? Eu vou começar por desenhar à frente desse mesmo tubo, vou colocar aqui a vista mais de cima, vou fazer um pequeno retângulo e vou fazer um push and pull desse mesmo retângulo. Depois vou selecionar esta face, faço duplo clique e vou selecionar a ferramenta Rotate. Portanto, venho aqui a Rotate e eu quero tombar esta face para cá 30 graus. Portanto, eu consigo perceber que o plano que me vai servir para rodar é o eixo verde, portanto é perpendicular ao eixo verde, portanto o eixo de rotação é paralelo ao eixo verde. Vou carregar na seta para a esquerda para ele portanto, assumir o eixo verde e não me permitir selecionar outro plano. Portanto, defino este ponto como sendo o ponto onde vai passar o meu eixo de rotação e agora vou clicar neste ponto e vou rodá-lo para aqui. Reparem que a face de cima também vai inclinar. Portanto, se eu quisesse que ela não inclinasse, portanto, não podia utilizar o Rotate, portanto, mas neste caso é-me indiferente porque não traz qualquer tipo de problema. Portanto, vou agora indicar o ângulo de rotação e vou pôr 30 graus, portanto 30, Enter, e vou transformar todos estes elementos deste objeto num grupo. Portanto, faço triplo clique, botão direito do rato e faço Make Group. Portanto, eu tenho agora um grupo que é, portanto, o meu tubo e tenho outro grupo que é esta figura, assim, tanto ou quanto estranha. Vou só aplicar-lhe exatamente o mesmo material e vamos fazer agora o seguinte. Eu vou fazer com que a volumetria deste objeto coincida com a do tubo. Portanto, para que a face deste objeto corte, entre aspas, na sua totalidade o tubo. Portanto, vou-me socorrer aqui da ferramenta X-Ray. Eu normalmente adiciono a ferramenta X-Ray na barra de estado. Já expliquei isso como fazia às toolbars, peço desculpa. Já expliquei isso noutro vídeo como é que se fazia. Portanto, vou aqui a View, Face Style e seleciono X-Ray. E deste modo estou a ativar a visualização em modo X-Ray, portanto eu consigo ver o interior destes mesmos objetos. E agora vou só carregar na ferramenta Move, peço desculpa, esta aqui, e vou mover este objeto nesta direção, de modo, e eu ali consigo perceber quando é que ele vai começar a intersetar o meu tubo, portanto aquela face vai intersetar o meu tubo, porque eu começo a visualizá-lo de uma forma diferente. Não sei se conseguem ver isso mesmo. Vamos aqui fazer um zoom, estão a ver? Ele adquire outra expressão quando é, portanto, intersetado. Portanto, vou colocá-lo assim e agora vou fazer aqui uma operação em que vou subtrair este objeto a este objeto inicial. Portanto, vou começar por selecionar o objeto que vou subtrair, carrego no botão direito do rato e seleciono aqui Solid, não me está a aparecer aqui, Solid Tools, não faz mal, vamos buscá-lo de outra forma, portanto vamos aqui Tools, Solid Tools e vamos selecionar esta opção que é o Subtract. Seleciono Subtract e primeiro seleciono o objeto que eu quero retirar ao outro, portanto que é este aqui, e o objeto ao qual eu vou retirar aquele ali e obtenho então o meu corte inclinado, portanto desta forma. Da mesma maneira eu posso proceder ao corte aqui, só que aqui tenho uma situação, é que eu não posso fazer operações booleanas com objetos, portanto só consigo fazer com grupos ou com componentes. E mesmo assim, eles têm que ser como sólidos, portanto não podem ser outro tipo de componentes ou grupos que não sejam sólidos.
como é que eu vou então resolver o problema aqui? Eu vou começar por desenhar um retângulo, portanto, com a ferramenta Rectangle, perpendicular a esta face do meu sólido. Portanto, aqui eu consigo perceber que é perpendicular ao eixo vermelho. Se tivessem com dificuldades, basta pôr o cursor em cima da face e carregar na seta para baixo, e ele, a partir de agora, só faz, portanto, retângulos perpendiculares àquela face, e vamos selecionar assim e desenhamos o retângulo. Vou só ter a certeza que ele interseta, portanto, está na mesma direção do tubo. Consigo ver que não está. Vou movê-lo, alguns por aqui, e, portanto, já tenho uma chapa, vamos chamar assim, vertical, e eu quero que ela tombe 30 graus. Portanto, vou agora outra vez à ferramenta Rotate, aqui, carrego na seta para a esquerda para ele rodar de acordo com um eixo paralelo ao eixo verde. Clico neste ponto, que é onde vai passar o eixo, e vou carregar neste ponto e vou tombá-lo para ali. Portanto, dou-lhe um ângulo de 30 graus e já tenho então o plano com a inclinação que eu pretendo. Vou agora mover, e mais uma vez aqui, quando ele começa a intersetar o outro objeto, ele começa a adquirir outro tipo de expressão. Vamos supor que era aqui que eu queria cortar. E o que é que eu vou fazer de seguida? Vou fazer triplo clique neste objeto. Reparem que eu não selecionei o retângulo. Se eu selecionasse também não era problemático. E agora o que eu vou fazer é carregar no botão direito do rato e selecionar uma opção Intersect Faces with Model. Portanto, intersetar todas as faces portanto, vou buscar todas as faces que intersetam este objeto com o modelo. Portanto, faço Intersect Faces with Model e ele vai-me colocar, portanto, na zona onde o meu plano me interseta com o tubo, vai-me criar estas elipses, portanto, que correspondem então àquele corte. O que é que eu tenho que fazer de seguida? Portanto, eu vou só desligar aqui o X-Ray, ou então posso ir aqui a View Face Style X-Ray e desligo. Apenas tenho que eliminar aquilo que está a mais e também um plano que ele gerou aqui no meio. Isto vai ser um bocadinho complicado porque eu tenho que separar o plano do interior. E o que é que eu faço para o separar? Basta-me desenhar uma destas linhas que está aqui em falta. Portanto, faço aqui o Command Line e desenho uma linha daqui a aqui e imediatamente esta face fica separada daquela. Portanto, parece um bocadinho artes mágicas, mas é exatamente assim que funciona. Portanto, e a partir deste momento eu também tenho um corte exatamente com a mesma inclinação. Agora, vamos ver qual é a terceira forma com que eu posso, portanto, fazer o corte. E tem exatamente a ver com os cortes, portanto, com as secções criadas a partir do SketchUp. Portanto, eu vou aqui selecionar Section Plane e vou criar um plano de corte que é perpendicular ao eixo vermelho. Portanto, carrego na seta para a direita e vou criar alguns aqui, por exemplo, um plano que atravessa o meu objeto, portanto, e que gera uma secção deste mesmo objeto. E nas definições aqui da Toolbar Section, eu vou especificar o que é que eu quero representar. Portanto, o primeiro ícone serve para representar ou não o plano de corte. O segundo serve para efetivar se eu quero ver o restante objeto ou não, portanto, ou se quero ver o objeto cortado. Eu vou pôr o objeto nesta forma, vou selecionar o plano de corte e no plano de corte vou selecionar a ferramenta Rotate. De seguida, vou carregar na seta para a esquerda das minhas teclas de cursor para definir um eixo de rotação paralelo ao eixo verde e vou rodar, portanto, utilizando um ponto, alguns por aqui, não interessa, e vou definir, por exemplo, este ponto que vai rodar neste sentido e vou escrever 30, Enter, portanto, 30 graus. O plano, a partir deste momento, já está inclinado, portanto, exatamente inclinado com 30 graus e está a atravessar o meu objeto, conforme se pode ver. Agora, como é que eu faço com que ali surja a geometria? Portanto, eu só tenho que carregar no plano, carregar no botão direito do rato e encontro aqui uma opção que diz Create Group from Slice. O que é que ele vai fazer? Ele vai-me criar
portanto, um grupo a partir das zonas onde ele faz o corte. Faço Create Group from Slice e ele cria-me um grupo que está então a cortar o objeto aqui e ali, conforme se pode ver. Eu já não preciso do plano, posso selecioná-lo e eliminá-lo. Agora, obviamente que tenho aqui um problema, porque isto é primeiro, começa por ser um grupo que não me interessa. Portanto, vou carregar no botão direito do rato sobre ele e vou selecionar a ferramenta Explode. Portanto, deixou de ser um grupo e passou a ser geometria. Depois, tenho aqui outro problema, neste caso deste tubo, onde ele já está a dividir. Portanto, tenho esta peça que está a mais. Vou começar por apagar esta linha. Ou então, vou selecionar esta parte do meu tubo, carrego na tecla Delete e ele fica imediatamente eliminado. Conforme podem ver, falta aqui um plano. Portanto, para adicionar esse plano, basta indicar a ferramenta Line, desenhar uma linha, por exemplo, daqui a aqui. Portanto, vamos repreencher aquele espaço com uma linha e ele cria um plano. E se eu fizer a mesma coisa aqui, ele cria o outro. Portanto, este posso eliminá-lo, não preciso dele para nada. E o corte aqui fica automaticamente resolvido. Espero que tenham gostado deste tutorial. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final de visualizarem o vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde vamos mais tarde colocar mais vídeos, não só sobre SketchUp, mas também sobre outros programas que comercializamos. Despeço-me com amizade. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.